É possível ter uma obsessão em toda a família, mesmo morando em um lar diferente? Porque meu marido está convivendo com um sobrinho muito obsediado. Ele está ficando do mesmo jeito, e todos nós também. O que dá para a gente falar para esse nosso internauta sobre essa questão da obsessão? Você perguntou uma coisa e citou um caso diferente. Porque você falou assim: é possível que uma entidade perturbe pessoas que estão até fora da família? É porque ela relatou isso. É possível uma obsessão perturbar toda uma família, mesmo morando em lar diferente? Pois é, Pois aí eu não. entendi que tinha uma pessoa no outro lado. Aí depois, meu marido mora com o meu sobrinho e está todo mundo junto. E está Ah, todo mundo. eu imagino que o marido dela não esteja morando, mas convivendo com o sobrinho, que, segundo ela, é muito obsediado. E aí ela Mas diz que ele está ficando do mesmo jeito. E eles também. Mas no fundo, tanto faz, pode morar junto, morar separado, isso não vai agravar para a resposta. Sim, sim, sim. Um espírito perturbador, ele pode influenciar mais de uma pessoa. Não existe essa relação bionívoca em que eu tenho um obsessor e tenho um obsidiado. Aí esse obsedia isso e ele não pode obsediar uma outra pessoa? Pode. Um mesmo obsessor pode obsediar várias pessoas na mesma casa ou em outra. E qual é a condição para que isso aconteça? Que nós ofereçamos guarida para que esse comportamento aconteça dentro de nós. E assim, quando você tem uma pessoa muito perturbada, que ela vem para a sua casa, pode acontecer que essa pessoa muito desequilibrada, ela perturbe todo o ambiente doméstico. Então, quando você tem uma família que tem um razoável equilíbrio e ingressa no lar alguém que é muito perturbado, é possível que essa única pessoa que penetra no lar, ela desequilibre o lar por inteiro, ela desequilibra o pai, ela desequilibra a mãe, desequilibra os filhos, ela desarmoniza a família por inteiro. Então, dentro dessas circunstâncias, a gente vai perceber que é plenamente possível, sim, que uma entidade espiritual promova um processo de perturbação coletivo dentro de um lar e até em outro. Basta que a gente ofereça espaço para que isso aconteça. Mas saber disso não resolve o problema. Só nos ajuda a entender o que pode acontecer. A gente precisa caminhar na direção das possíveis soluções para esse tipo de situação. E a melhor solução que a doutrina espírita nos apresenta para essa situação é a criação dentro do lar de uma reunião semanal chamada Culto do Evangelho no Lar, aonde você vai perceber que determinadas pessoas que estão vivendo dentro do lar podem ser muito beneficiadas com essa reunião semanal. A gente se reúne dentro de casa, num horário sempre marcado, mesmo dia da semana, no mesmo horário, para que a proteção espiritual possa ser mais efetiva. E aí, na dinâmica dessa reunião, a gente vai orando, vai pedindo proteção, vai envolvendo as possíveis entidades ligadas a nós e vai dissolvendo as perturbações que o nosso lar possa ter. E com esse tipo de prática, é possível que a gente venha a reduzir os conflitos domésticos que a gente possua. Então, respondendo à sua pergunta, o sobrinho pode ter entidades obsessivas que perturbem a família inteira e o evangelho no lar é o grande instrumento que poderá servir como antídoto para esse processo que não só pode perturbar uma família inteira, mas pode atingir pessoas que estão distantes, porque o espírito navega para as mentes que lhe dão guarida, podendo perturbar mais de um lugar. Eu até quero somar mais um ponto nessa resposta. Então vamos Sugerir lá. a ela que procure uma casa espírita para a abertura de um atendimento espiritual.
Então, as casas espíritas mantêm trabalhos presenciais, que são muito importantes, aonde a casa espírita oferece um espaço para o atendimento fraterno pelo diálogo, a palestra, o passe, a água fluidificada, a orientação doutrinária, para que a família melhore. Fazer o culto do Evangelho no lar é uma peça, é uma engrenagem dessa terapia. Então, minha sugestão mais completa é procure uma casa espírita para fazer um trabalho presencial na casa. Os trabalhos virtuais, eles foram utilizados durante a pandemia e são usados quando não tem casa espírita na nossa cidade. Mas se tiver, dê preferência ao trabalho presencial. Tome o passe, participe presencialmente do ambiente da casa, entre naquele psiquismo da casa espírita e usufrua do benefício das energias de uma casa espírita para o equilíbrio do seu lar.